Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, tenho a honra de conversar com quem escreve o seu nome na nutrição aqui de Governador Valadares. Falo dela, a nutricionista Maria Gabriela, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Maria, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer também. Maria, para começar nosso bate-papo, a nutrição que escolheu ou você que escolheu a nutrição para sua vida? Eu acredito que eu comecei a fazer nutrição, eu tinha 17 anos, né? E eu comecei a criar gosto na nutrição quando eu fui vendo minha mãe se alimentando melhor. Aí eu acho que realmente eu escolhi a nutrição, que hoje em dia é uma área que eu gosto. E você falou algo muito interessante, que você acabou sendo uma pessoa que acabou tendo um gosto e um interesse maior pela aptidão por conta de uma ação praticada pela sua mãe dentro da sua casa. Sim. Pelo que você observa nos dias de hoje, como nutricionista, como praticante de atividade física e com o contato que você tem com as suas amigas, seus amigos, com seus familiares, com os pacientes, as pessoas hoje em dia, em pleno 2024, têm a plena noção da importância de uma boa alimentação para a saúde? Eu acho que hoje em dia tem muita gente que está conscientizada, né? Hoje o pensamento de várias pessoas estão diferentes. Sim. As pessoas conseguem perceber. E hoje em dia parece que está cada vez mais tendo ambição de corpo melhor, de colocar um shape. Então acaba que as pessoas hoje em dia estão mais conscientes. Mas infelizmente ainda tem pessoas que não têm informação, né? Que tem uma situação mais distante disso. Sim. E aí entra a questão emocional, né? Então, às vezes, não tem tanto acesso e não interessa tanto pelo assunto. Sobre a nutrição como profissão, que é o seu caso, você é uma nutricionista. Em relação à figura do nutricionista, existe uma valorização por parte das pessoas perante a imagem de vocês nutricionistas? Por que eu falo isso? Vivemos na era da internet e da alta tecnologia. E vivemos na era das influências ou dos influencers. E já chegou o tempo de que as pessoas se sentem influenciadas por comportamentos dessas grandes personalidades que essas pessoas seguem. E as pessoas querem seguir tudo, até mesmo o plano alimentar que um digital influencer, por exemplo, acaba tendo para a sua própria vida. Só que o plano alimentar dele é de acordo com as necessidades dele e não de quem segue. Como é que você vê isso, esse poder que as pessoas têm, e que eu imagino que é errado, de querer copiar a alimentação do outro sem saber se aquela alimentação é própria e benéfica para a própria vida? Isso aí é interessante, isso que você falou. Hoje em dia, muitas pessoas fazem isso, né? Aí acaba seguindo na internet e aí ignora que teve um profissional que estudou para isso, ficou Sim. ali um tempo na faculdade estudando para isso. E já teve vezes mesmo, eu acho interessante também eu mencionar, que uma vez uma própria amiga minha me perguntou, amiga, quanto que eu preciso de caloria para poder... quantas calorias eu preciso tirar da minha taxa metabólica basal para emagrecer. Eu falei assim, mas você nem é da área, como é que você quer saber isso, entendeu? A pessoa acha que tem esse domínio, Sim. porque é muita influência da internet, Sim. né? Com certeza ela viu na internet que Claro. A taxa metabólica basal é o que o corpo dela precisa para sobreviver, e aí ela queria fazer o cálculo, e mediante ali o pensamento dela, em cima da atividade física dela, eu falei, ei, peraí, tem uma fórmula para isso, e é o nutricionista que faz isso, a distribuição de macronutrientes é a gente que faz também, não é você e não é blogueiro. Infelizmente, né, tem o lado bom da internet, que hoje em dia tem influenciado muitas pessoas a ter uma alimentação saudável. Eu vejo esse lado como um lado positivo, Sim. mas também vejo como um lado negativo, que as pessoas estão tendo... acham que conseguem fazer sozinhas, né? Não procuram o auxílio de um profissional específico da área. E isso aí é um lado ruim. Sobre o lado ruim, talvez um dos lados mais nefastos de toda essa era digital e do poder que esses influencers possuem em relação a milhares de vidas é a questão do emagrecimento. E assim, acho que todo mundo hoje pode citar 2 ou 3 dietas mirabolantes que já acabou vendo na rede social
por parte até mesmo dessas pessoas que possuem milhões de seguidores. Pensando no emagrecimento, por que é fundamental ter um nutricionista consigo para poder conseguir o objetivo de emagrecer? Porque emagrecimento é estilo de vida. Entendeu? A pessoa precisa aprender a se alimentar para ela conseguir manter esse emagrecimento. É muito fácil pegar uma dieta da internet que talvez realmente a pessoa vá perder peso, sim, porque de inicial a gente perde muita água, né? Água, aí perde glicogênio e perde um pouco de gordura. Então o peso da pessoa despenca. Aí a pessoa fica toda animada, né? Nossa, perdi quilo e tudo. Mas e aí, como é que a pessoa vai fazer para manter depois? Sim. E isso aí é o caso mesmo, às vezes, de medicamento. Exato. Né? Essa aí é a área que a gente pode entrar no medicamento. Eu não sou contra, às vezes, a pessoa querer tomar um medicamento para poder ajudar ali no auxílio do emagrecimento. Mas ela precisa entender que daqui a um tempo, esse medicamento vai parar, você não vai continuar tomando esse medicamento. Talvez seu apetite volta, né? Você volta a se alimentar. E aí, o que você vai comer? Você precisa aprender isso. Então, esse que é o papel fundamental da nutrição, né? De ensinar o que a pessoa tem que comer, como que vai ser após esse período. Sim. Entendeu? É mais difícil emagrecer ou ganhar massa muscular? É mais difícil ganhar massa muscular. Por quê? Eu acredito que seja porque eu já tive dos dois lados, né? Já tive a época que eu emagreci muito. Eu sempre fui gordinha quando eu era pequena, então talvez eu acho que é por isso que eu me interessei na Sim. nutrição, porque tudo é alimento. Exato. Né? E aí, por exemplo, ano passado eu estava bem mais seca, estava mais definida. Esse ano eu já estou com mais massa muscular, mas também ganhei um pouco de gordura. Então, eu acho mais difícil você ganhar massa muscular e não ganhar gordura. Agora, emagrecimento é déficit. Você vai consumir menos do que você gasta, né? E aí você potencializa na sua atividade física, tenta ter uma vida mais ativa e se alimenta melhor, o corpo já sente mais rápido do que para ganhar. Qual que é o Agora, maior... ganhar limpo é difícil. Com certeza. E até pegando um gancho disso que você acabou de falar. Qual que é o maior erro das pessoas que buscam emagrecimento pensando em alimentação? O maior erro das pessoas que buscam emagrecimento, querer algo muito rápido, querer algo muito extravagante, de tudo assim, muito apertado, né, de início, e não conseguir manter aquela introdução ali. Não associar com atividade física, eu acredito também que seja. Tem muita gente que perde peso, depois não dá continuidade na atividade física, e a gente precisa, né, de um estímulo. Acredito que seja isso. É possível emagrecer tendo ali uma dieta sendo passada por uma profissional, como você, por exemplo, sem praticar atividade física? Possível mas é mais difícil, né? Demora mais. O que a atividade física iria potencializar, sim, né? Por exemplo, eu sempre incentivo meus pacientes a fazer atividade física que tenha peso, para poder auxiliar na massa muscular. Porque você vai perder peso, mas eu não quero que você perca músculo, né? Não ficar flácido. Exatamente, para não ficar flácido e e perder gordura, mas preservar ou então ganhar massa muscular. Então, o auxílio ali, o acompanhamento de uma atividade física é muito importante. Sem contar que a pessoa fica mais empolgada, né? Quando está fazendo atividade física. Eu acho que os dois juntos é um par perfeito. Você está fazendo atividade física, você pensa assim, nossa, mas eu tô aqui morrendo na academia, para eu ficar me alimentando mal? Não, eu vou me alimentar bem para poder me render melhor na academia, para eu ter resultado na academia. Eu acho que os dois juntos dão muito certo. Qual que é o maior erro? Não falo só academia, eu falo qualquer esporte, né? Qual que é o maior erro de quem busca a tão sonhada e o tão sonhado ganho de massa muscular, pensando na alimentação? É aquilo que a gente conversou um pouquinho antes da gente entrar aqui. A pessoa achar que ela vai comer muita caloria e vai ganhar o peso, né? Na verdade, a gente precisa pensar em ganhar caloria de qualidade. Claro. Né? Uma alimentação saudável, porém em maior quantidade. Vão dobrar o quê? Vão dobrar proteína, vão dobrar carboidrato. Às vezes, no caso de hipertrofia, que é uma pessoa mais magra, aí vão dobrar o carboidrato de melhor qualidade, um carboidrato bom, para essa pessoa poder crescer. Pensando estrategicamente, os alimentos mais calóricos e que não são considerados tão saudáveis assim, dentro de um plano dietético, um plano alimentar voltado para o ganho de massa muscular. Pensando em estratégia,
porque talvez você já pode até ter impregnado isso na vida de algum paciente seu. Esses alimentos mais calóricos, hambúrgueres, pizzas, batatas, enfim, eles podem ser benéficos estrategicamente em momentos esporádicos para quem quer buscar o ganho de massa muscular, ou eles não são bem-vindos em hipótese alguma? Eles são bem-vindos, desde que sejam boas escolhas. Por exemplo, se um hambúrguer for usado, um hambúrguer artesanal no dia anterior de um treino bem pesado, ele pode ser ajudar sim no treino, ter um melhor rendimento. Porque, na verdade, o pré-treino não é aquilo que a gente come antes do treino. É tudo aquilo que a gente consumiu horas antes. Então, até mesmo antes do sono Sim. e tudo, o que foi consumido de noite. O que você comeu à noite? O que você comeu à noite pode te dar energia para você poder treinar no outro dia? Quem sabe você vai treinar em jejum e ter um bom rendimento. Vai de cada pessoa. Tem gente que dá certo com jejum, tem gente que não. Mas aí vale do que você comeu antes. Né? Qual que foi sua refeição? Como é que foi? Foi uma refeição de qualidade e tudo? Hoje em dia tá muito na moda aquele doce de leite, né? Mas eu não sou contra. Eu só acho que, por exemplo, tem que ter um cuidado, porque igual eu tava conversando com uma amiga nutricionista minha, a gente tava debatendo sobre um caso clínico, e aí nós mencionamos o exemplo do doce de leite. É um bom alimento, né? Que pode ser consumido antes do treino, vai dar um gásinho ali, a pessoa vai chegar mais eufórico para treinar. Porém, por exemplo, no caso de um paciente que tem ovário policístico, por isso que é bom a gente introduzir e entender bem essa base. Um paciente que tem ovário policístico, quais que são os problemas dele? São aquela questão do açúcar, né? A questão da bebida alcoólica, do carboidrato simples. Aí, por exemplo, para um paciente que tem ovário policístico, não é interessante eu colocar um doce de leite antes do treino dele, porque vai ser inflamatório para ele. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que olhar todo um contexto. Não é só nutrição esportiva. Aí entra a área que eu gosto, entra a área de patologia também. A gente tem que olhar todo um contexto. Por isso que tem que fazer uma anamnese completa do paciente, né? Entender tudo sobre aquele paciente. O que é a anamnese? É entender tudo sobre aquele paciente. Eu costumo falar na minha consulta que o que não é importante, eu falo para o paciente. O que você acha que não é importante, eu acho que é importante para mim. Então, o que você acha que você vai falar abobrinha, fala para mim, que eu quero saber que é importante. A gente ter uma boa associação. E fazendo relação nessa sua última exploração, há uma percepção minha de algo que, assim, eu faço, então não estou sendo hipócrita, mas que eu vejo que é um tipo de alimento muito renegado por... É porque a gente também conhece o nosso corpo, a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. Só continuando, é um tipo de alimento que eu vejo que ele é muito renegado por muitas pessoas que praticam qualquer atividade física, principalmente hoje em dia, que está mais em voga, tanto a musculação e também o crossfit, que são as frutas. Essa percepção minha, mediante a todo o conhecimento que você tem e a todo o contato que você possui com centenas de milhares de pessoas através do seu trabalho como nutricionista, ela é real. As pessoas, de fato, elas podem até não renegar, mas elas não dão a importância que as frutas possuem, tanto num processo de emagrecimento e talvez principalmente num processo de ganho de massa muscular. Com certeza, tem muita gente que ainda tem esse preconceito, né, de como que vai ser da questão da frutose, da açúcar da própria fruta. Sim. Só que por isso que é o ideal nutricionista, para planejar em cima daquele plano alimentar ali. Porque a fruta, gente, ela tem vários nutrientes, né, tem vários tipos de vitamina, então talvez um meio que você iria estar suplementando, você não precisa suplementar porque você está consumindo a fruta. Então, é ideal sim consumir fruta. E é bom só ter uma orientação, né? Às vezes, talvez no emagrecimento tem uma fruta mais específica que é bom a pessoa consumir, por exemplo, as frutas que tem mais água. Aí é melhor a gente priorizar esse tipo de fruta para esse paciente. Agora, por exemplo, no ganho de massa, aí já tem outras frutas que são mais calóricas que a gente pode estar colocando. Um exemplo, questão de hipertrofia, a gente pode colocar banana, abacate. Agora, no emagrecimento, a gente pode colocar melão, morango, melancia, que são frutas que têm mais água e que são baixas em questão de calorias, e a outra já são frutas mais calóricas. Então, cada uma é só saber encaixar, porque eu não vejo problema nenhum. E é ideal, né, por questão nutricional. Tem dieta que o cidadão não vai precisar de utilizar suplementação? Então, essa é uma questão que, por exemplo, o whey protein. O whey protein, ele só precisa ser consumido se a pessoa não estiver batendo a proteína do dia.
né, o estipulado ali que a gente vai colocar. A gente vai colocar o quê? 1,8, 1,6, se for caso de emagrecimento. Se for mais do que isso, se for para ganhar 2, alguma coisa. Aí, se a pessoa não estiver batendo isso, não estiver batendo através da origem de animal, né, alimentos de origem animal, aí a gente tem que suplementar. Agora, creatina, eu acho ideal a pessoa consumir. Tá fazendo atividade física? Tem que consumir. A não ser que a pessoa treina fofo ou não treina, aí não tem por que consumir. Mas faz alguma atividade física? Tem que tomar creatina. Sobre a creatina. Esses dias minha mãe estava me explicando, na verdade ela estava me indagando, porque eu já tomo desde 2013, desde quando eu comecei a treinar, e ela fica às vezes encucada porque ela já experimentou e viu que o gosto é horrível. E ela me vê tomando todos os dias uma colher de creatina e me pergunta: Gustavo, por que você toma tanto, ingere tanto essa quantidade dessa substância? Só que por mais que eu possa entender um pouco, você, como nutricionista, entende muito mais o valor que a creatina tem, não só na vida de quem pratica alguma atividade física e quem é relativamente um pouco mais novo, mas também na vida de pessoas mais velhas que estão passando por algum processo de enfermidade. Por que a creatina ela tem esse poder universal e tão fundamental assim na vida de qualquer ser humano? Então, a creatina, ela vai estar ajudando, né? Porque você vai estar acumulando a questão do músculo, né? Quando seu músculo estiver em descanso e tudo, você vai estar tendo aquela reposição. E, por exemplo, as pessoas, quando elas passam de 40 anos, elas já perdem massa muscular. Isso é comprovado através de estudos. A pessoa perde massa muscular a partir dos 40 anos. Então, assim, se você estiver suplementando... E outra coisa que é importante citar também. Muitas pessoas, a partir dos 40 anos, não têm tanto apetite pra carne e tudo. Verdade. É impressionante. Só almoça e janta, literalmente. Isso, não tem mais a comer ovos, né? Comer coisas de origem animal. Não tem. Sim. Então, acaba que aí perde massa muscular naturalmente e também não está consumindo a proteína para ter aquela manutenção de massa muscular. E aí que é o perigo. Então, por isso que a gente tem que suplementar. Se fizer atividade física, tomar creatina. Com certeza. Quando eu penso em creatina, me vem na cabeça água. E não vou te perguntar se creatina dá pedra nos rins. E por que quem toma creatina tem que tomar muita água. Não é isso. Mas um outro passo também, um outro fator que eu vejo que é muito renegado, é a questão da quantidade de água. Isso aí, independentemente do ser humano praticar atividade física ou não, mas principalmente na vida de quem pratica. Por que a água ela é fundamental na vida de todos nós, seres humanos? Mas eu queria que você depois pudesse falar, principalmente na vida de quem pratica alguma atividade física. Exatamente. Primeiro, a água ela tem vários pontos positivos. Primeiro, ela vai ajudar a gente a eliminar aquelas toxinas que a gente acumulou durante a noite, né? Ela ajuda no nosso trânsito intestinal, que a pessoa precisa estar com o trânsito intestinal funcionando, né? É importantíssimo. Sim. A água vai estar hidratando, né? Você não vai estar desidratando durante o dia. Então, a pessoa realmente precisa consumir muita água. E a gente costuma falar que 35 ml vezes o peso da pessoa é o mínimo. Sim. Então, assim, não é beber quando tem sede. Exato. Eu atendo vários pacientes lá no consultório que são pacientes renais e que o caso deles poderiam estar mais ou menos resolvido se eles consumissem a quantidade de água certa, entendeu? Então, é o que eu tento bater sempre na tecla. A gente evita edema com água, entendeu? Para não evoluir numa doença renal, água. Então, assim, água é importante para tudo, é água o tempo inteiro. Eu mesmo já acostumei beber tanta água que a minha mãe fala, até brinca comigo quando eu tô bebendo muita água. Ela fala assim, nossa, me dá até pavor, né? Ver você bebendo tanta água. Mas não, gente, água é importante, água é vida. Sim, com certeza. E é interessante você tocar nesse ponto quando alguém tem algum tipo de problema renal e tem a famosa pedra nos rins. Exatamente. E pra mim sem contar que pode acarretar diversas doenças, né? E assim, toda vez que eu vejo alguém, já tive casos na família, toda vez que eu vejo alguém com esse problema, eu penso, velho, se essa pessoa tomasse... Eu tenho certeza que essa pessoa não toma água na quantidade certa. Porque se ela tomasse, com certeza... Na minha cabeça de leigo, tá? Por favor. Sim. Com certeza, ela talvez poderia não ter esse problema, que é a questão da pedra nos rins. O que acontece? A pedra nos rins, é interessante mencionar isso aí, porque também pode ser ocasionada devido à água. Só que tem um outro fator também que a gente precisa saber sobre excesso de proteína. Não, é o cálculo nos rins. Sim. Outro fator também que a gente precisa levar em consideração, alimentos industrializados também desenvolvem pedra nos rins, né? Às vezes o excesso de comidas que tem sódio industrializados,
esses alimentos, eles causam pedra nos rins. Sim. Não é só a falta da água, né? Além da falta da água, também esses alimentos processados. Mortadela, miojo, maionese, todos esses alimentos que têm muito sódio, eles precisam ser evitados. Com certeza. Você já treina já tem quanto tempo? Então, eu sempre treinei, mas que eu tô mais, assim, assídua, que a gente fala assim, né? Aquela coisa mais... Focada? Eu comecei, assim, tem uns 2 anos. 2 anos. Mas eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui ativa. Desde quando você começou a musculação, tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Uhum. Eu já tenho 11. E algo que eu me lembro... É um vício, né? E algo que eu me recordo muito de ver essa cena acontecer com muitos amigos meus, quando todos nós começamos essa trajetória, essa vida dentro da musculação, por exemplo, é de que, às vezes, antes da pessoa executar o primeiro treino na academia, ela passava na loja de suplemento para poder comprar aquele monte de balde de suplemento. Aí, na época, tinha, obviamente, o whey protein, creatina, BCAA, multivitamínico, vários tipos de suplementos. E é interessante você... Com o passar dos anos, você vai tendo um pouco mais de experiência e de conhecimento sobre o seu corpo e o poder dos alimentos, porque às vezes essa pessoa que comprou ali 400, 500 reais ou até mais de suplementação, talvez ela precisava gastar só 100 reais com uma creatina e todo esse dinheiro que ela gastou foi em vão porque ela poderia ter gastado com a alimentação. Exatamente. A alimentação, ela se sobressai à suplementação? Com certeza. Com certeza. A alimentação é a base, né? Eu gosto de falar que é sempre o simples. Uma vez eu fiz até um vídeo no meu Instagram, porque eu gosto de mencionar esse exemplo. Tem uma prima minha que a gente queria trabalhar emagrecimento com ela. Sim. E aí eu fiz um plano pra ela, mas antes de eu mandar o plano, ela foi no supermercado. Aí de cara ela foi lá e comprou um monte de iogurte, um monte de granola diferente, um monte de coisa diferente. Uhum. Aí, beleza, né? Eu peguei e fui pra lá. Ela não mora aqui. Eu fui pra lá. Na hora que eu cheguei lá, quando eu abri a geladeira, não tinha ovo, não tinha nada. Aí eu falei assim... Eu vou até mencionar ela, que não tem problema não. Fique à vontade. Tá entre família, então não tem problema. Eu falei assim, Paula, você vai comer o quê? Você vai comer só iogurte? Você vai passar iogurte a semana inteira? Aí ela falou assim, não, é porque a tia Diná vai chegar e vai trazer ovo na sexta-feira. Eu falei assim, tá, mas a gente tá na terça. Eu falei assim, o básico, que é tipo os ovos. Sabe como se eu tivesse comprado frango? Era o mais simples, ela não comprou. Aí ela quis ir nos diferentes. Aí é a mesma situação que a gente pode mencionar do suplemento, né? Se ela tivesse ido pelo básico ali, vão pelo básico. E vai o quê? Vai precisar colocar whey protein? Não bateu proteína? Aí nós vamos colocar proteína. Mas é tudo uma fase, devagarzinho. Igual emagrecimento de cara, eu não vejo necessidade de colocar proteína, porque geralmente proteína, quando o emagrecimento, não é tão alta. Então, não tem necessidade de você já entrar com suplementação, né? Agora, um paciente que está querendo ganhar peso... Aí, geralmente, você vai colocar 200 gramas de carne no almoço, no jantar, você vai sobrecarregar aquela pessoa para comer demais. Sem contar que a dieta dessa pessoa vai ficar cara. Sim, verdade. Entendeu? Você vai comer que tanto de carne, vai ficar cara a dieta dela. Aí é melhor você pegar e suplementar. Sobre ovos. E assim, eu particularmente sou adepto a inserir uma grande quantidade de ovos dentro da minha dieta, porque eu gosto. Assim como outros poucos alimentos, existem várias formas de você poder ingerir eles. E eu vejo, e até estudos comprovam, que ele possui um valor biológico muito importante, e principalmente para quem pratica musculação e quer o famoso ganho de massa muscular, acaba auxiliando bastante. Só que às vezes muitas pessoas não utilizam porque não gostam, porque faz mal em relação à questão do cheiro, enfim. Gente, qual que é o valor do ovo? Eu acho assim, quem fala que não consegue comer ovo é porque ainda não viu o jeito certo de comer. Isso que eu acabei Por exemplo, eu antes não conseguia comer ovo cozido. Agora eu já consigo, mas Sim. porque eu sei o quanto o ovo faz a diferença na minha alimentação. Por exemplo, se eu acordo e eu como um pão integral e não coloco um ovo, eu sei que aquele pão integral, rapidinho eu vou sentir fome de novo, porque a proteína, ela traz saciedade, entendeu? Então, não só o ovo, mas a proteína em si, ela vai trazer saciedade, e sem contar os benefícios, né? A questão da massa muscular. Mas eu falo questão de você entender o porquê que é bom você colocar. Quando você faz uma refeição completa e coloca o ovo, você está fazendo uma refeição mais saciada, entendeu? Mais rica em nutrientes, seu corpo se entende melhor aquela alimentação.
Eu acho que é porque a pessoa não sabe comer. Por exemplo, se não consegue cozido, faz mexido. Sim, Ah, mas eu não gosto do gosto. Gente, usa tempero natural. sim, Aqueles lemon pepper, chimichurri, orégano, açafrão, inventa. sim. Mas coloca no ovo, porque vai ficar diferente aí, vai dar um gosto diferente ali. Por exemplo, agora eu conheci um tempero diferente aí, e eu coloco... Gente, sazão e caldo que não, pelo amor de Deus. Esses Aí não. temperos não, né? Mas assim, igual na carne mesmo. Você Sim. pegar e colocar, eu não gosto muito de comer carne. Tempera de um jeito diferente, coloca Claro. pimentão, coloca cebola, faz alguma coisa, inventa. Pra poder comer essa proteína, né? Pensando na figura de um nutricionista ou de uma nutricionista, como é o seu caso, nos tempos atuais. E ontem eu conversei com uma fisioterapeuta e ela estava me falando que nós entramos nessa seara durante o nosso bate-papo, que hoje em dia os fisioterapeutas, eles precisam ser grandes marcas. O próprio nome precisa ser uma marca para poder chegar nas outras pessoas. E as redes sociais auxiliam muito nisso, né? De você poder mostrar o seu trabalho para outras pessoas poderem entrar em contato para poder estar sendo atendida. E eu penso que eu como leigo, tá? E você como uma nutricionista que está inserida nessa área pode falar com muito mais propriedade do que eu, que hoje em dia existe um certo empreendedorismo dentro da nutrição. Uhum. Você, e até formalmente, imagino que você deve ter um CNPJ. Logo, você já é uma empreendedora por conta disso. Mas eu sei que seu trabalho para poder ser uma empreendedora dentro da nutrição, ele vai muito além disso. Qual que é a importância de o nutricionista ou da nutricionista, como é o seu caso, se estabelecer do mercado de trabalho como uma grande marca e utilizar as redes sociais, por exemplo, para poder mostrar o trabalho para as outras pessoas, para fazer com que mais clientes possam chegar? Então, Luiz, isso aí é uma coisa até interessante de falar, porque tem sido para mim tudo muito novo essa questão Sim. de rede social. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de expor, assim, tanto que nas minhas redes sociais pessoal, né? É difícil eu postar alguma coisa, muito difícil eu postar alguma coisa. Aí o que eu pensei? Eu vou fazer uma rede social e vou começar a passar informação. Mas infelizmente ainda tem gente que valoriza a pessoa que fica só postando bobeira, né? Mas no meu Instagram eu tento passar informação, o que a pessoa precisa para poder entender um pouco sobre nutrição, e às vezes eu deixo um pouco de falar porque eu podia postar mais no meu dia a dia e tudo, mas eu também tento respeitar o meu jeito. Já teve uma fase que eu comecei a me cobrar mais, falei, nossa, mas eu podia me entregar mais e tudo. Só que a gente também tem que entender o nosso jeito, né? E eu acho assim, as minhas redes sociais eu quero é para passar informação, Claro. para poder promover saúde através, para quem tá vendo. Porque tem gente que simplesmente segue o outro por causa de um vídeo legal que posta, de hábitos, e nem sabe o que tá falando. Eu não, eu tento passar mais a informação mesmo. Poderia melhorar um pouco só essa questão de aparecer mais, mas tá no projeto. Sobre projeto, se tem uma profissão e um tipo de profissional que precisa servir como espelho e exemplo para quem o segue ou para quem se coloca ali na cadeira de frente para você, são vocês nutricionistas. Porque eu utilizo esse exemplo com um dentista para com seu paciente. O paciente não pode chegar e ver o dentista com um dente quebrado Exato. ou com um mau hálito. E vocês, nutricionistas, são praticamente obrigados a praticar atividade física Porque como e que também ter uma alimentação saudável. Como é que é isso para você? assim, eu não levo em conta só a aparência, porque eu conheço muitos profissionais que não têm o corpo assim, talvez pelo momento que tá, porque a gente não é simplesmente uma dieta, né? Claro. É toda uma introdução. Sim. A gente precisa entender que a alimentação vai do estado que a pessoa tá, se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá, se a pessoa tá passando por algum problema Com difícil. Eu falo por mim mesma, quando eu não tô bem, eu não consigo focar 100% ali e tá tudo bem, a gente precisa entender Sim. isso. Só que eu também preciso entender que o que eu falo, eu tenho que fazer. Sim. Né? Se eu falo que fazer atividade física é bom, eu preciso fazer. Se eu falo que me alimentar bem, pelo menos na maioria do meu tempo, eu tenho que me alimentar bem. Exato. Tá tudo bem eu ter umas refeições livres, eu sair, se for o caso de eu beber, tem um tempo que eu tô tentando diminuir na bebida e eu já diminui bastante. Bacana. Porque eu vejo que não me traz benefício. Preciso fazer isso, urgente. Eu vejo que não me traz benefício, né? Quando eu bebo, no outro dia eu passo mal. Eu já fiquei 6 meses sem consumir nenhuma bebida alcoólica e foi assim, mágico. Bacana. Esse ano, algumas vezes eu consumi e quando eu consumo, eu passo mal, porque meu corpo já não tá mais aceitando daquela Já se forma. acostumou sem. Exatamente, meu corpo já não aceita mais daquela forma, né? Como era antes. Antes eu conseguia beber muito e tudo. Hoje eu sei o tanto que é prejudicial. Aí, por exemplo, como que eu vou virar para um paciente meu e falar assim, nossa, mas você precisa diminuir na bebida alcoólica e eu também não procurar fazer isso? Então, querendo ou não, a gente tem que
tem que procurar, né, melhorar e ter uma ideia diferente. O maior vilão da saúde humana pensando em alimentação é o açúcar? Eu acredito que sim. Infelizmente, eu acho que é o mais inflamatório, sabe? Porque assim, não tem nada no açúcar. Por exemplo, você falar, tem muita gente que considera que o vilão é carboidrato, né? Mas o carboidrato é fonte de energia, gente. Carboidrato, já caiu por terra de que isso, carboidrato é vilão. Então, eu acredito que sim, seja açúcar. Porque o açúcar você não consegue tirar nada do açúcar, entendeu? Não tem nada ali de bom, a não ser a questão de palatabilidade mesmo, as pessoas terem acostumado a comer açúcar, a gente ter acostumado na nossa alimentação ter açúcar, né? Mas não traz benefício nenhum. Às vezes eu acho que, por exemplo, vai fazer um plano alimentar, é bom colocar um pouquinho de açúcar, porque às vezes as pessoas já acostumou, aí é para ter uma adesão melhor. Mas que o ideal era zerar o consumo. Eu mesma estou aí tentando os 30 dias sem açúcar. Semana passada eu fiquei 6 dias, aí quando foi no 7º, sem querer eu comi. E eu já começo a me perceber até com a disposição melhor, sabe? Bacana. Questão de celulite, enfim. Eu acho que açúcar, infelizmente, é o vilão mesmo, não tem jeito. Eu tenho um amigo que precisa emagrecer e quer emagrecer. Em contrapartida, eu também tenho uma amiga que quer emagrecer. Os dois vão até você, no seu consultório. Existem muitas diferenças de uma dieta para um homem que quer emagrecer. Pega ali a mesma idade, tá? 27 anos, pegar a minha idade. De um homem de 27 anos que quer emagrecer, pensando na dieta dele, e pensando na dieta de uma mulher de 27 anos que também busca o emagrecimento, existe muita diferença. Demais. Demais. Vivendo e aprendendo. O metabolismo do homem é muito mais acelerado. O homem começa a fazer dieta rapidinho, ele já começa a manifestar uma diferença do que a mulher. Com certeza. Porque o metabolismo do homem é muito mais acelerado, o homem responde muito mais rápido do que a mulher. E o nível de testosterona, né? Exato. Do homem já... Por natural, assim mesmo, ele já tem aquele nível de testosterona, acaba que vai conseguir ter mais disposição. Não tem jeito, infelizmente. Lógico que todos nós, seres humanos, temos as nossas individualidades. Mas o que você está querendo dizer para mim, então, e por favor, me corrija se eu estiver errado, que para vocês, mulheres, é mais difícil emagrecer do que nós homens? Se for comparando um ao outro, sim. Tipo assim, os dois começou no mesmo dia, o homem vai ter mais resultado que a mulher. Isso é óbvio. Se os dois estiverem seguindo a dieta, o homem vai ter mais resultado que a mulher primeiro. Sim. Entendeu? Pelos fatores biológicos dele de natural. Entendi. Vivendo e aprendendo. Pode continuar. Porque, por exemplo, a questão de massa muscular mesmo. O homem vai ganhar muito mais massa muscular do que a mulher. Se a mulher não tiver com a testosterona aplicada, por exemplo, né? Não estiver aplicando a testosterona, porque o nível de testosterona do homem é muito maior. Sim. Só por questões fisiológicas, o homem vai ter mais resultado do que a mulher mais rápido. Não tem jeito. Estou falando com certeza mediante a fala dela. Maria, em relação à figura do nutricionista, e pegando o advento nefasto da pandemia, eu costumo dizer que muitas áreas da saúde, acho que todos os profissionais ligados à área da saúde, de alguma forma, foram impactados positivamente no sentido de uma valorização maior por parte da sociedade mediante ao trabalho de uma nutricionista, de um médico, de uma enfermeira, enfim, de uma fisioterapeuta, enfim. Você como nutricionista, é interessante que você tem 2 anos como formada, certo? Uhum. Então, se a gente pegar 2 anos, 2022, certo? Sim. Que foi justamente o ano pós-pandemia, que a gente pode falar que os resquícios da pandemia e os efeitos da pandemia eram menos... eram em menor quantidade do que foi, obviamente, em 2021 e 2020. Como é que você vê o olhar das pessoas e dos profissionais da área da saúde como um todo em relação a essa percepção de uma valorização maior ou não por parte da sociedade depois da pandemia? Houve essa valorização? Com certeza. Uma das coisas que é bom citar, por exemplo, com a pandemia, infelizmente, né, teve a pandemia e tudo, mas através da pandemia a gente conseguiu consultar online, a gente não conseguia isso. Verdade. Né? A nutricionista hoje consegue dar... a consulta online. Sim. Antigamente não tinha isso. Mas, por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar. Eu trabalhei no hospital.
E sobre dieta enteral, parenteral. Um paciente que estava em coma, por exemplo, ou que não estava conseguindo se alimentar via oral, como que ele se alimentava? Era através da nutrição, Sim. né? Então, juntamente com a nutrição e a nutrologia, prescrevi uma dieta enteral para esse paciente, Sim. ou parenteral, seja o que for. Então, aí é que a gente vê a atenção da nutrição. E essa pandemia deixou muitos pacientes nesse estado, né? De não conseguir consumir nada via oral. Não está consciente. Verdade. É interessante você citar nesse ponto. E até pegando o gancho do que você acabou de falar. Qual que é a diferença da nutrologia, ou no caso, do papel de uma nutróloga para o papel de uma nutricionista? Então, a diferença... Fique à vontade. A diferença é que nutrólogo não pode passar dieta, né? E, infelizmente, Muitos hoje em passam. dia... Exatamente. A diferença é essa. E questão do nutrólogo é mais a área de hormônio, é mais a área de suplementação, né? De essa questão ali realmente médica. Sim. Então, a nossa área é a área da dieta, mas ainda, infelizmente, tem... Em vez da gente trabalhar juntos, tem muitas pessoas que acham que tem esse domínio para trabalhar sozinho. Eita. E fazer dieta sozinho, né? De passar a dieta sozinho. Qual que é o maior desafio de ser nutricionista em pleno 2024? Essa questão das pessoas acharem que elas conseguem fazer sozinho. Quantas vezes a gente está sentado numa mesa e vem uma pessoa que acha que entende mais do que você, né? E tenta debater de uma forma mais fácil de emagrecer ou uma forma que achou de ganhar massa muscular e tudo. E hoje em dia, muita gente se acha nutricionista sem ter estudo nenhum. Infelizmente, eu acho que esse é o lado negativo. Sobre a sua profissão e sobre a Maria Gabriela, nutricionista. Qual foi o maior sonho que você já alcançou ou já conquistou sendo nutricionista? Eu acredito que não tenha sonho que eu conquistei. Eu acho que é cada vez que eu atendo um paciente, eu vejo satisfação, sabe? Porque eu tento, assim, não ser só uma nutricionista. Eu tento entender o porquê que aquela pessoa está ali, o porquê que aquela pessoa quer aprender sobre alimentação, o que aquela pessoa quer aprender. Então, eu acredito que isso que tem sido. E esse ano foi um ano que eu consegui me encontrar na minha profissão e eu fico muito feliz, sabe? Eu gostava muito da área de hospital. Eu gosto muito de conversar, assim. Eu tento ser mais humana e eu acredito que a área do hospital ajudou muito nisso. Certeza. Porque você vê que lá dentro do hospital você não é ninguém. Então, eu acho que o momento que eu fiquei no hospital foi um dos momentos mais importantes que eu precisava. E aí, hoje, quando eu tô no consultório, eu consigo escutar um paciente, entender a história daquele paciente. É muito bom. Igual eu já encaminhei vários pacientes meus para psiquiatra, porque a gente tenta entender a mente daquela pessoa, né? Então, assim, a nutrição comportamental também é muito importante. Então, eu acho que esse que está sendo meu maior sonho, é entender ali aquela área, de ver que eu não estou sendo só nutricionista, entendeu? É toda essa parte. Qual que é o seu maior sonho dentro da nutrição e, consequentemente, sendo nutricionista, que você ainda deseja alcançar? Qual é o meu maior sonho? Nossa... Não sei, eu acho que, tipo assim, porque a gente vai aprendendo, cada dia a gente aprende um pouco mais. Então, não tem aquele sonho específico, tipo, eu tenho esse sonho. Hoje em dia, eu tô num consultório muito bom, eu trabalho com nefrologista e endocrinologista. Sim. E, assim, eu gosto muito dos meus parceiros de trabalho, sabe? Eu aprendo muito com o médico que eu trabalho. Nossa, foi uma coisa, assim, de Deus mesmo. Sim. Ele me auxilia muito. E eu acho que eu não tenho sonho específico. Talvez um dia trabalhar sozinha seja o caso, mas hoje em dia eu tô muito bem. Do jeito que eu tô no exato momento, tô muito feliz com as escolhas que eu tenho feito, né? E com o que eu tô plantando e o que eu tô colhendo. Como um médico pode auxiliar o trabalho de uma nutricionista? Seja na vida do paciente ou na vida do profissional nutricionista? Por exemplo, eu trabalho com nefrologista e aí ele me encaminha muito paciente renal. A questão renal, a gente precisa aprender... Um exemplo, tá? Sim, fica à vontade. O paciente renal que ele vem pra mim, eu preciso ensinar ele por que é prejudicial ele comer sódio em excesso, por que ele tem que beber água, por que ele tem que fazer uma restrição de proteína, porque o rim dele não absorve aquela proteína em consumo. Sim. Embora pra gente, que nós somos 100% saudáveis, nossos rins funcionam, seja ideal um alto consumo de proteína, pra eles não é. Claro. Então, por exemplo, vem do médico pra mim, eu tenho que explicar para ele. Então, nós dois trabalhando junto dá muito certo,
né? Eu acho que, e aí, por exemplo, ele me ensinou todo esse caminho e tudo. Então, quando um médico apoia o outro, por exemplo, eu passar para o psiquiatra, o nutricionista passar para o psiquiatra, isso é muito bom, porque aí esse paciente conseguindo ter um melhor domínio na cabeça dele, ele vai conseguir fazer o planejamento. Então, o lado psicológico dele vai ser bem sucedido e também a área da alimentação dele vai ser bem sucedida, entendeu? Talvez um paciente com obesidade, eu passar ele para o endocrinologista para a gente poder ver essa questão hormonal dele, entendeu? É ótimo também. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa triste, deprimida, esse ano, por exemplo, eu tive uma fase que eu estava meio deprimida. Quando eu fui ver, minha vitamina D estava baixa. Entendeu? E se eu não tivesse feito os exames que a endocrinologista me passou, eu não teria descoberto isso. Sim. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem que trabalhar em conjunto, e isso foi algo que eu aprendi também no hospital, de ter aquela equipe multidisciplinar, né? Por todos juntos poder ter uma melhor conduta. Eu, toda vez que eu vou atender algum paciente que quer encaminhar-me de algum médico, eu chamo o médico antes e falo, você acha que é interessante eu saber o que sobre esse paciente? Pra gente poder ter uma abordagem juntos. Claro. E ter um melhor suporte. Você disse agora há pouco, em uma das suas explanações, que você tenta ser o mais humana possível. E todo o seu trabalho realizado dentro de um hospital te ajudou a pegar essa questão da humanização dentro da nutrição. E constantemente você convive com pessoas que te passam e que te relatam histórias tristes, e por isso que às vezes elas chegaram até você. E depois essas mesmas pessoas voltam contando histórias felizes e positivas por conta da sua intervenção como nutricionista. Sim. Feita essa pequena introdução, qual foi o relato mais impactante e aquele tipo de relato que você jamais vai se esquecer de uma pessoa que teve uma vida transformada e mudada e até às vezes salva por conta do seu trabalho como nutricionista? Então, todo o avanço de paciente meu, a gente tenta comemorar ao máximo, né? Mas, por exemplo, eu posso citar um exemplo lá do consultório meu, que foi uma paciente que eu recebi. E na primeira consulta, eu senti ela assim, muito ociosa, muito ansiosa, muito triste, muito deprimida. E aí eu comecei a falar com ela os benefícios dela estar se alimentando melhor, dela estar praticando atividade física, dela estar socializando mais, sim, né? Porque ver outras pessoas, ver outras histórias, a gente consegue olhar um olhar diferente. Tipo assim, não é só eu que tenho problema. A vida, tudo passa, né? Sim. Então, assim, esse a gente fez um trabalho com ela, eu encaminhei também ela para psiquiatra. Ela faz acompanhamento hoje em dia. Ela entrou na academia, tá treinando até com o personal. Gracinha. Tá tão empolgada que ela tá treinando com o personal. E ela tem perdido peso, está se alimentando. E agora ela vai só fazer uma cirurgia para tirar aqueles excessos do que sobrou. Porque, querendo ou não, né? Sobra um pouquinho do que sobrou, mas ela perdeu muito peso. Então, assim, não é só a questão dela ter perdido peso, mas a questão do bem-estar dela, de ver ela se cuidando mais. Ela já era vaidosa e ela é muito bonita. Sim. Então, assim, essa questão dela ter perdido peso, eu tenho certeza que ela não se via tão bonita igual ela se vê agora. Então, é muito bom você ver isso, você ver a alegria na pessoa voltando, sabe? É muito bom. Agora eu vou entrar numa questão que está muito em voga e todos nós conhecemos um amigo, um parente ou um colega de trabalho que já esteve inserido no seguinte dilema: fazer ou não a tal da cirurgia bariátrica. E eu sei que essa questão da cirurgia bariátrica, ela entra um pouco no papel de vocês nutricionistas, porque... para quem não sabe, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica... É pra você perder peso. Ela não acorda e fala, não, vou fazer, vou lá no hospital, meu plano de saúde já tá ali, cobre, vou fazer no outro dia, beleza. Não. Existe todo um processo pré-cirurgia para que isso possa acontecer. E eu gosto muito de conversar sobre esse assunto com nutricionistas, porque até mesmo tendo essas conversas com vocês nutricionistas, e é a primeira vez que eu estou abordando esse assunto com você, que é uma nutricionista, eu vejo que não existe uma certa verdade ou um ponto pacífico entre vocês, profissionais da nutrição. Já conversei com vários que defendem, que acham que é positivo, e já conversei com outros nutricionistas que acham que não é uma situação tão simples quanto as pessoas acham que é. E muitos desses casos, dessas conversas, muitos nutricionistas já me falaram, eu não indico. Quando chega alguém para mim falando que quer fazer, eu passo para frente porque eu não indico, não coloco as minhas mãos nessa cirurgia que vai muito além de ser simplesmente uma cirurgia. Acompanha a vida desse paciente durante toda a sua existência aqui na Terra. A Maria Gabriela, nutricionista,
como você avalia a cirurgia bariátrica? É positiva? Depende do caso? É totalmente contra? O que você acha sobre isso? Então, nessa parte, eu gosto de mencionar até mesmo o remédio como exemplo também, tá? Por exemplo, o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica. Sim. Antes dele fazer a cirurgia bariátrica, ele precisa ir no nutricionista, porque na maioria das vezes os médicos pedem para perder peso antes. Então, eles precisam já começar a fazer a reeducação. Sim. Fez a bariátrica, é uma cirurgia perigosa, claro, todo mundo tem ciência disso. Mas, por exemplo, o que a gente precisa saber? Depois dessa cirurgia bariátrica, a pessoa vai fazer o quê? Quais vão ser os hábitos alimentares dessa pessoa? Entendeu? Eu já fiz laudo, né, sobre para paciente bariátrico, inclusive era uma da minha cidade que eu peguei bem no pé dela porque a gente era mais íntimo. Sim. E aí eu falei com ela, Anésia, você vai estar preparada depois para poder lidar com essa bariátrica? Ou você vai continuar nos mesmos hábitos que você tem hoje? Porque se for para você ficar nos mesmos hábitos que você tem hoje, não se submeta a isso. Entendeu? Agora, se a pessoa for mudar, tem gente que... Eu conheço paciente que fez bariátrica e hoje em dia tem uma qualidade de vida ótima. A pessoa não ganhou peso, não teve efeito Sim. rebote. Isso é muito bom. Agora, para quem vai fazer e depois vai ganhar, né? Não adianta. Eu não sei se você viu sobre aquela cantora, eu sempre confundo qual que é a Maiara e qual que é a Maraísa. Eu também confundo, é hora que eu sou apaixonado pelas duas, mas eu não sei qual é quem é quem. Você viu aquela que Sim. teve até um vídeo dela treinando, que precisava Sim. de ajuda? Então, aquela moça, ela já fez bariátrica. Entendeu? Ela já fez bariátrica, ela já fez lipo e tudo. Mas por quê? Aí, eu já vi até um vídeo que falava sobre, ela fala que não gosta de treinar e não gosta de se alimentar bem. Então, ela sempre tá fazendo alguma coisa para poder mudar a realidade dela no momento. Mas o principal ela não faz, né? Que é a base, que é a alimentação e o treino. Ela não gosta de academia e ela não gosta de se alimentar bem. Então, não adianta. Esse é o caso do paciente que vai fazer bariátrica. Se ele for fazer bariátrica e for mudar realmente o hábito dele, por isso que eu acho tão importante ainda o médico pedir para ele perder peso antes dessa bariátrica. Porque aí a pessoa já começa a mudar a alimentação antes. Então, já vai tendo uma noção de como que vai ser. Entendeu? Interessante, porque eu acho que pouco se debate a cirurgia bariátrica. Eu acho que deveria ser motivo, sim, de um estudo. Eu sei que existem muitos estudos, mas é porque parece que parece, tá? Eu como leigo, que se tornou algo de tão fácil acesso eu quero fazer. E assim, como leigo, novamente, tá? Eu vejo tantos casos onde as pessoas, você vê que a pessoa, se ela se esforçasse ela 40% num crossfit, numa musculação, em qualquer outra atividade física, se ela se esforçasse com uma dieta, com uma prática regular de atividade física, ela ia conseguir perder peso e iria ter a vida mudada. Porque Só que as pessoas querem o meu mais rápido. Exatamente. O meu mais rápido. E aí que é o problema da nutrição. Com certeza. As pessoas querem o meu mais rápido, mais prático e não vai no que devia ser feito, né? Essa aí é a parte que a gente fica decepcionado. Com certeza. E às vezes eu vejo casos onde as pessoas, você vê que é só se dedicar, mas preferem ir pro hábito mais rápido e não tem a noção de que a cirurgia bariátrica vai acompanhar esse cidadão, essa cidadã, durante toda a sua existência aqui na Terra. Por falar em existência aqui na Terra, Maria Gabriela, durante o seu tempo de faculdade, você leu muito livro, né? Pra você poder conseguir formar. E você sabe que a nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus nos dá, desde o dia do nosso nascimento. Que dia que você nasceu? 2 de outubro. Desde o dia 2 de outubro do ano que eu sei que você não quer falar qual ano que foi. Fique à vontade. 99. Ah, não, novíssima. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Então pode falar à vontade, não teria problema algum. Desde o dia 2 de outubro de 1999, Deus te deu a dádiva de você mesma ser a autora do livro da sua vida. Logo, você escreve todos os dias as páginas, ou seja, uma página por dia do livro da sua vida. E você sabe que, às vezes, a página do livro da segunda-feira vai ser maravilhosa. Tudo aconteceu lindo e maravilhoso na faculdade, na clínica, na sua vida pessoal, com as amigas, enfim. A terça-feira, idem. Chega a quarta-feira e a página do livro da quarta não vai ser tão legal assim.
A quinta, a mesma coisa. Vem a sexta-feira e acaba tendo ali uma amenizada e acaba sendo tudo positivo. A nossa vida, né? É feita de altos e baixos. Exatamente. Feito todo esse enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Você fala depois que eu formei, no geral. Desde o dia 2 de outubro de 1999. Quando eu perdi meu pai, com certeza. Sim. Meu pai faleceu, né? E desde então, com certeza foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Qual o nome dele? Olávio. Olávio. E em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz, tem vários momentos. Que bom, assim, felizes, isso é ótimo. Né? A gente tenta sempre. Eu costumo falar que quando eu vou orar, eu falo com Deus que eu quero agradecer Ele até pelas coisas que eu não consigo perceber, né? A gente tem que ser grato, tentar ao máximo ser grato. Sim. Às vezes eu falo, Senhor, eu quero ser grato até no que eu não consigo ser grata. É. E quando eu não estiver sendo grata, me ajuda a ser grata, porque a gente tem que ser grato. Mas eu num momento assim feliz, talvez quando eu me formei, eu comecei a aceitar mais a minha profissão e Sim. tudo. Acho que seja isso. Como você mesma disse, você ainda, imagino, que vive o processo de luto. Sim. E estudos mostram, profissionais ligados à saúde mental falam e relatam que é um dos processos mais dolorosos, é um dos processos mais dolorosos existentes na vida e na Terra, que é a dor de você perder alguém que você tanto amou e que você continuará amando. Sobre o Olávio, se ele estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ele, mediante a toda a construção de trajetória que você vem tendo na sua vida profissional e também na sua vida como mulher? O que eu falaria pra ele? Ai, nossa, tipo assim, que saudade que eu sinto dele, sabe? Eu acho que a minha vida seria diferente em vários aspectos, porque a gente era muito próximo. Sim. Ele era um excelente pai. Eu tenho muitas lembranças boas dele, mas graças a Deus, de todos os sentimentos que eu tenho, eu aproveitei meu pai ao máximo, sabe? Dias de domingo, eu fazia questão de ficar com ele. Sim. Tinha domingo à tarde que ele gostava de dormir. Ficar dormindo à tarde, eu odiava aquilo. Da adolescência, a gente odeia essas coisas, né? Depois você vira adulto, você vê o quanto que é bom dormir. Hoje eu entendo, mas passava por isso. Nossa, meu pai queria todo domingo ficar dormindo. A gente ia almoçar na casa da minha avó e dormir à tarde. Eu odiava aquilo, mas ele fazia eu ficar lá. E hoje, Sim. tipo assim, de todos os sentimentos, de muita saudade, Claro. muita tristeza, porque eu acredito que até hoje eu não superei a morte Sim. do meu pai. Sofro muito com isso. Tem vários resquícios na minha vida que eu sei que é devido a essa morte, Sim. sabe? Eu tenho esse sentimento de que o que eu pude aproveitar ele. Queria muito aproveitar mais, mas Deus sabe de todas as coisas. E é isso. E por conta, infelizmente, da passagem do seu pai para outro plano, a sua mãe acabou tendo um peso muito grande na sua vida. Claro que ela já tinha, obviamente, mas eu imagino que depois da partida do seu pai, a sua relação com a sua mãe, ela já era boa, imagino, claro, mas ela passou a se acentuar ainda mais depois da partida do seu pai. Tô muito certo ou tô errado? Então, a minha mãe, hoje ela leva tudo, ela fala que, mas é porque eu sou pai e mãe. Então, assim, eu tenho 24 anos e a minha mãe até hoje quer ter dormido sobre mim, porque ela se considera pai também. E eu entendo ela, né? Ela se sente responsável. Quanto que você se sente realizada sendo nutricionista? Quando? Quanto? Eu acredito que... Não 100%, né? Vou ser honesta, não 100%, mas eu acredito que uns 80%. Tá quase lá, então. Sim, eu acho que pode melhorar, mas Sim. igual eu falo, eu tento ser grata. Então, Claro. no exato momento, tá bom pra mim, posso melhorar. Sim. Preciso melhorar, né? Preciso aprender mais, preciso conhecer mais, porque principalmente a área da saúde não para. Sim. Cada dia é uma descoberta nova, você tem que estudar mais. Eu vou falar sobre esse tema, eu preciso estudar sobre esse tema. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, para poder falar sobre esse tema, eu gosto de ter 100% de respaldo, porque eu morro de medo de comentário que vai debater comigo. Então, assim, a gente tem que estar estudando sempre para poder falar sobre aquela situação. Então, não que eu esteja 100% satisfeita, mas que eu buscar sempre mais aperfeiçoar. Agora é o jogo das palavras.
Vou citar nomes, situações, você vai defini-los com uma palavra, ok? Situações eu defino como palavras. Uma palavra. Tá. Vida. É nome de pessoa? Não. Eu citei vida, você vai definir o que significa vida pra você em uma palavra, com uma palavra. Entendeu? Sim. Vida. Eu estaria alegria, mas alegria não é. Eu acho que é persistência. Tipo assim, você aguentar os processos da vida. Sim. Né? Os altos e baixos, igual a gente... uma menção que a gente fez. Sim. De na segunda tá bem, na terça também, na quarta não tá. Então é persistir. Isso é vida, isso é viver, né? Eu acredito que seja isso. Deus. Base. Família. Eu falaria base também, mas é referência. Princípio. Nutrição. É tudo. Acho que nutrição é tudo. É alimentação, é nutrição da nossa mente, nosso bem-estar. É tudo. Governador Valadares. Calor. É verdade, faz todo sentido. Maria Gabriela em uma palavra. Determinação. Eu sou muito determinada. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Podemos ir? Sim. Uma comida superestimada, aquela que você pode até gostar, mas não é aquilo que muitas outras pessoas acham que é. Sushi. Concordo. Eu concordaria mais se você não gostasse, mas eu concordo com essa... Eu não gosto. Ah, tá. Você nem gosta, você acha Não superestimado. gosto. Não é uma coisa que eu como com os olhos. Sim. Então eu olho pro sushi e eu não gosto. Aí todo mundo que eu falo assim, eu não gosto de sushi, a pessoa, mas como assim? assim? Você é doida? Você é doido? Como assim você não gosta de sushi? Eu falo assim, ainda bem que eu não gosto, é caro. Exatamente. É caro. É um vício caro. Exatamente. Ainda bem que eu não gosto. Uma bebida, independentemente da classe dela, alcoólica ou não, Água. superestimada. Água. Você acha a água superestimada? Não, aí seria o contrário, né? É. Corta essa parte. Não precisa, pode ficar tranquilo. Vai cortar essa parte. Superestimada é uma bebida tipo assim... Você não... É igual o sushi pra você, só que é a bebida. Só que é a bebida. Você vê todo mundo tomando, mas você fala, nossa, pra que tomam isso aí? Não é isso tudo. Nossa, Você chega no bar com suas amigas e todo mundo, não, quero tomar isso. Mas você é um que, não, eu não quero, eu quero outra coisa. Eu acredito que hoje em dia seja cerveja. Mas você já foi de tomar. A minha família inteira, parte de pai. Nossa, eles são aqueles tipo que passa a tarde Esse inteira. nosso seu foi muito Não, é que espontâneo. tipo assim, eles começam 10 horas da manhã e param na hora de dormir bebendo cerveja, entendeu? Antes eu conseguia acompanhar, hoje em dia eu não vejo graça nenhuma na cerveja. Não vejo. No outro dia minha barriga deixa o tamanho, não vejo graça. Com certeza seria cerveja. Uma banda, cantor ou cantora superestimada. Aquele tipo de cantor, cantora ou banda que jamais vai tocar no seu celular, você ouvindo no carro, em casa. Concordo, gostei dela. Agora é o contrário. Anitta, com certeza. Uma comida subestimada, aquela que deveria ser dado mais valor para esse tipo de alimento. E você vê que as pessoas não dão tanto. Cara, eu gosto muito de salada. As pessoas renegam. Aprendi tanto a gostar de salada e tem gente que não dá tanta devida importância, mas eu aprendi tanto a gostar. Porque é o paladar da gente também, né? A gente vai acostumando o nosso paladar. Sim. Então eu acredito em salada. Uma bebida subestimada, aquela que as pessoas poderiam dar um valor maior para ela. Água. Agora entra água. Uma banda, cantor ou cantora subestimada ou subestimado. Uma banda ou cantor subestimado. Porque eu não sou fã, assim, de nenhum... Você gosta muito de um cantor, mas, uma tipo cantora. Não é aquela coisa de ser fã, sabe? Sim. Porque eu escuto de tudo um pouco. Eu gostava muito de Justin Bieber. Eu também. Eu sou até hoje. Eu escuto as antigas dele, que ele apareceu pro mundo até hoje.
Aquela, seria Concordo. isso. Eu não sou muito de fã, não. E eu que fiquei seu fã de poder ter eternizado a sua história e de poder ter conhecido não só a Maria Gabriela como nutricionista, mas principalmente a Maria Gabriela como mulher, como neta, filha, sobrinha e como, claro, nutricionista. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, foi muito bom. Essa troca de ideias foi muito interessante para mim. Agradeço o convite, tá? Eu que agradeço por ter aceitado o convite, uma honra ter você aqui. E claro que o Resenha Cast, com esse episódio edificante e marcante, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.